Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal Horus em Foco para mais um vídeo, para mais uma reflexão. A reflexão de hoje, eu confesso que ela vai ser muito polêmica. No entanto, ela será muito embasada. Vamos fazer aqui um bate-papo, uma reflexão sobre um tema muito polêmico que está na sociedade e que eu sei que vai confrontar com muitas teses, com muitas concepções dentro do universo religioso cristão. Qual é o tema de hoje? A gente vai estar no quadro Horus em Foco, Reflexão, e o tema é: Jesus era comunista? Então o tema é uma pergunta. Jesus era comunista? Então, farei essa reflexão, não vou diretamente responder, talvez indiretamente, e vou deixar para você tirar suas conclusões em cima do que a gente vai apresentar aqui. Tá? Então, o tema hoje promete. Eu peço a você que, antes de ter ali o seu olhar e a sua projeção preconceituosa, porque eu sei que esse tema ele divide muitas opiniões, ele é um tema polêmico, ele é um tema que dentro desse modelo de sociedade que nós estamos agora, que ele é polarizado e muito intolerante, tem pessoas que só de ver o título já vai excluir, já vai descartar e já vai também começar com uma série de ofensas, de ataques, geralmente ataques inclusive pessoais, e não uma discussão sobre o que é apresentado, sobre os critérios, sobre as teses, sobre os argumentos. Né? Esse tipo de fala, de comportamento é uma coisa que para mim eu nem dou muito valor, porque são atitudes de pessoas covardes. Né? Pessoas corajosas, elas debatem os assuntos com teses, com estudos, com evidências históricas, científicas, textuais, argumentativas, mas eu sei que isso faz parte, né, dessa sociedade. Então, mas eu gostaria que você tivesse paciência e pudesse assistir essa reflexão até o final, não precisa concordar, mas eu acho interessante você assistir, prestar atenção e depois tirar as suas conclusões. Aproveito para convidar você para nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no TikTok. Ultimamente eu não tenho tido muito tempo para fazer alguns cortes para colocar nesses espaços, principalmente nas redes sociais, mas eu vou me esforçar para tirar esse tempo para fazer esses cortes. Então, estamos no Facebook Horus, no YouTube Horus em Foco, é onde vai ter esse vídeo completo, sem nenhum tipo de corte. No Instagram e também no TikTok, Horus em Foco. Tá? Então que você possa acessar essas redes, compartilhar, seguir e curtir a nossa página, que isso é importante para que o nosso canal, que o nosso trabalho possa ter mais alcance. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa reflexão. Eu vou estar lendo alguns textos bíblicos para fazer essa análise, e eu estou com os textos aqui, né? Confesso que eu vou pegar o texto da própria internet. Então aqui, por exemplo, estou acessando um site que é de uma Bíblia online católica, que é fatima.org.br,
Então, esse primeiro texto eu vou estar lendo desse site, eu vou estar lendo outros textos de outros sites, não necessariamente eu vou estar lendo de uma única fonte, mas depois você pode conferir na sua Bíblia e você vai ver que está muito páreo as traduções ali, tem uma diferencinha ou outra de algum termo, né, de outro, uma linguagem, uma forma diferente, mas no bojo, no geral, você vai perceber que os textos são muito, muito parecidos. Então, eu vou estar citando aqui a fonte, né, na verdade, citando aqui a passagem bíblica para você, se você quiser acompanhar. Então, dá uma pausadinha aí no vídeo, pega a sua Bíblia, acompanhe. Se não, depois você pode marcar aí as passagens e conferir e fazer uma leitura e ver se você concorda ou não com o que está sendo proposto aqui. Então, vamos lá. Primeiro texto que eu vou ler é Lucas, vamos ver aqui, Lucas 1, Lucas 1, do 42, ou melhor, é do 42? É isso aí, do 42. Não, do 42 não, desculpa. Aqui é do 46 ao 55, tá? Então, Lucas 1, do 46 ao 55. Qual é o contexto desse texto? Maria, ela vai receber a presença, né, do arcanjo que vai anunciar a ela que ela será mãe do Salvador, ela será mãe de Jesus Cristo, no caso do verbo que vai se encarnar no seu ventre. E aí Maria, depois ela vai visitar a sua prima Isabel, que também está grávida, e aí Isabel faz uma saudação a ela, e nesse momento ela fica cheia do Espírito Santo, e aí ela faz esse cântico, que na verdade é um cântico, que tem o nome de Magnificat, tá? Então esse cântico de Maria, biblicamente, ela está conduzida, movida pelo Espírito Santo. Quando a gente, em termos teológicos, cristãos, a gente diz que uma pessoa está movida pelo Espírito Santo, significa que ela não está falando por ela está falando por Deus, ela está sendo canal, ela está sendo inspirada por Deus. Então, a Bíblia deixa bem claro que não são palavras de Maria, mulher, humana, mas são as palavras da própria boca de Deus a partir de Maria. Daquela situação que ela estava vivenciando, o Espírito Santo se faz presente, inspira ela, e aí naquele momento ela vai fazer esse cântico por pura inspiração do Espírito Santo, tá? E aí, nesse contexto, diz, presta atenção, porque eu vou colocar aqui, eu não vou explicar detalhadamente todo esse cântico, mas eu vou focar aonde eu quero colocar a minha lente, mas dentro de um contexto, né? Todo texto deve ser lido dentro de um contexto, tanto histórico como linguístico, e também entendendo o que estava acontecendo naquela época, para que você não possa fazer um erro interpretativo. Então, muitas vezes as pessoas têm um erro hermenêutico de interpretação, porque elas tiram o texto do contexto, né, e fazem ali uma interpretação totalmente desconectada com a realidade histórica em que aquele texto estava inserido, tá? Então, só para colocar esses elementos. Então, vamos lá. Então, está escrito o seguinte: E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações,
porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Então, primeiro versículo para a gente tentar ir problematizando, verificando, Jesus, ele é comunista? Jesus, o que ele está exaltando, salvaguardando, buscando a salvação, e o que, de certa forma, ele está condenando, ele está criticando, ele está denunciando, tá? Existe dentro da tradição religiosa a tradição profética, que ela era aquela que olhava para as escrituras, para aquilo que estava no coração de Deus desde sempre, e denunciava os comportamentos daqueles que se diziam inspirados por Deus e faziam exatamente algo que traía aquilo que era a mensagem originária de Deus. Então, olha só, o ponto crucial que eu quero colocar aqui para vocês está a partir do versículo 51. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, tá? Então aqui tá bem claro uma condenação, tá? Do poder, do acúmulo de poder e também do acúmulo de riqueza. Dentro da lógica bíblica, o poder, dentro da lógica bíblica cristã, da lógica do Evangelho de Jesus Cristo, o poder, ele não serve para servir as pessoas poderosas, mas as pessoas poderosas devem usar o poder para servir aqueles que não são poderosos. O poder, dentro da lógica cristã, ele é um instrumento de serviço e não uma forma de você dominar as pessoas e adquirir privilégios porque você tem o poder para forçar as pessoas a fazerem aquilo que você quer, a tirar delas as escolhas e usar o poder para o seu próprio interesse. Então a lógica do evangelho é outra. Quem é o poderoso, ele tem que ser humilde para usar o poder não em benefício próprio, mas em benefício da coletividade. Então, aqui, quando ele fala que ele derruba do trono os poderosos e exalta os humildes, é porque ele está indo contra a lógica do mundo. Tá? Quando ele fala que ele desconcerta o coração dos soberbos, ele está indo contra a lógica do mundo. Ele não está concordando e validando. Ah, você é poderoso, então você tem o poder de adquirir riqueza, continue assim, você está certo. Não. Ele está dizendo, se você tem o poder de adquirir riqueza, use o seu poder e a riqueza para servir aqueles que não têm poder e riqueza. Essa que é a lógica. Essa que é a lógica. Claro que muitas pessoas não querem aceitar, muitos ricos vão ser contra essa interpretação, porque na verdade é colocar o dedo na ferida. Ninguém gosta de colocar, até porque a maioria deles são soberbos. Ninguém gosta de ter ali o seu calo pisado, né? Ter ali a sua ferida machucada. Mas é assim que a Bíblia acontece. Ela não veio para nos agradar, para falar aquilo que a gente quer ouvir. Ela veio sim
para falar a verdade. Então, esse é o primeiro versículo, tá? Que eu gostaria de colocar para vocês. Vamos para o segundo texto. Então, esse foi de Lucas 1, do 46 ao 55. Agora eu vou para o segundo texto. O segundo texto está em Mateus 6, do 19 ao 24, tá? Mateus 6, do 19 ao 24. Olha só o que está escrito lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tá? Mais uma vez. Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém, essa é a parte mais importante, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tá? Mais uma passagem muito precisa. Se você interpretar de forma literal, ou se você também interpretar, que é o certo, de uma forma interpretativa. Então, primeiro a passagem ela vai falar sobre não acumular tesouros na terra. A Bíblia, o texto, não está dizendo assim, ó, você não deve ter uma casa, você não deve ter um carro, você não deve ter roupas, celular, eletrodoméstico, você não deve viajar, não é isso que está falando. Mas está falando assim, não acumule, não tenha muito mais do que você precisa, tá? Se você é rico, a verdadeira riqueza não está em você ter algo que transcende as suas necessidades, mas em você ter algo necessário para suprir as suas necessidades. Né? Claro, mesmo que você tenha ali uma folga, mas não que você tenha tanto que muitas pessoas fiquem sem nada. E principalmente quando o seu acúmulo significa exatamente uma forma que exatamente porque você tem muito, muitos não têm nada. Então, quando uma pessoa ela centraliza muita riqueza, dependendo do lugar, da situação que ela se encontra, exatamente para ela extrair muita riqueza, muitas pessoas precisam serem pobres, né, ou não ter nada. É uma questão que a gente fala em política, que a maioria dos pobres, eles não são pobres porque nasceram pobres e porque não trabalham para suprir a sua necessidade de pobreza. Eles são pobres porque eles são empobrecidos. Não é porque eles não trabalham, não é porque eles não querem trabalhar, não é porque eles não estudam, não é porque eles são vagabundos, não é porque eles são pessoas incompetentes,
mas é porque, embora eles façam tudo isso, eles trabalham, eles se esforçam, eles estudam, o seu dinheiro, a sua riqueza, não é, na sua totalidade, transmitida, retornada a ele. Porque parte da sua riqueza, a maior parte dela, ela é usurpada, ela é retirada, ela é extraída por aqueles que têm poder e não usam o poder para servir o outro, a comunidade, as pessoas, mas usa o poder para servir somente aos seus interesses. Então, esse é o problema de acumular muita riqueza, tá? E aí, o texto final é muito claro, que é o versículo 24, ele deixa bem claro, ou bem escuro, em linguagem antirracista. Ele deixa muito bem pontuado. Ninguém pode servir a dois senhores. Essa coisa, eu posso ser rico e posso ser cristão. Não, você não pode. Não tem essa possibilidade. Vai ter uma outra passagem que ela vai ser muito mais precisa. Se você é rico e acumula muita riqueza, você não tem não tem pacto, não tem parte, né, com Deus, com Jesus Cristo. Você é a parte dele. Você se separa dele, você exclui qualquer possibilidade dele estar presente na sua vida, nos seus atos. Porque a forma com que você usa o seu poder e a sua riqueza impede de você ter comunhão com ele. Por isso que não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é o Evangelho, tá? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou, pois, odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele conclui. Se você não entendeu aí, ele está dizendo assim: não pode servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus significa usar o dinheiro para ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Se você usa o seu dinheiro para ajudar a si mesmo, aos seus interesses, e inclusive, a partir do seu dinheiro, você cria mecanismos para empobrecer os outros, né? Então, você não está servindo a Deus. Você está servindo somente ao dinheiro. E servir ao dinheiro é não servir a Deus, é ir contra Deus. Então, é mais uma passagem que deixa muito claro essa desconexão, essa contrariedade, essa contraposição, esse antagonismo entre riqueza e religiosidade, entre seguir Deus e ser rico, entre acumular e ser cristão, tá? Não bate, não cola, não dá liga, simples assim. Então vamos para mais uma. Agora é Mateus 19, do 16 ao 30. É a famosa passagem do jovem rico, tá bom? Então vamos lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Olha só a pergunta. O que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Em outras palavras, para ser salvo. A tão sonhada salvação, pregada salvação, o jovem rico, o contexto é um homem rico, um homem jovem, mas que já tinha muita riqueza. Então, esse jovem está perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo, para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Então, no primeiro momento, ele faz essa, né? Ele coloca essa dicotomia. Só Deus é bom, tá? Então, por mais que nós possamos fazer, nós não chegamos aos pés da bondade em pessoa, que é Deus. E Jesus é a bondade encarnada. Então, de certa forma, ele estava certo. Mas Jesus, ele brinca com essa concepção, mas para dizer que bom, perfeito, é só Deus. E ele continua. Né? Quando ele fala dos mandamentos, quais? Perguntou ele.
Perguntou para Jesus, quais mandamentos? E aí Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele faz um resumo da lei, dos 10 mandamentos, da Torá, ele faz o resumo, né, desses mandamentos, e ele coloca o final, que é o mais importante, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Aí eu já vou dar uma dica aqui, né? Uma pessoa que é rica, acumula riqueza, e vê uma pessoa pobre e não tem empatia, não tem compaixão, ele não está amando o próximo pobre como a si mesmo. Pelo contrário, né? Isso aí é claro. Ele está amando o seu próprio ego, a sua própria individualidade. Então ele continua. Então ele fala dos mandamentos. Aí o jovem diz, a tudo isso tenho obedecido. Talvez com exceção do último, amar o próximo, né? Porque amar o próximo não é só em palavras, não é só em sentimentos, é em atitude. Então Jesus vai mostrar o que é amar o próximo de verdade. Aí ele continua. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito e realmente cumprir a lei, cumprir os mandamentos, vá, ó, pessoal, a palavra é muito clara, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Não é dar o dinheiro para Jesus, não é dar o dinheiro para a igreja, não. Ele fala assim, venda os seus bens e dá o dinheiro para os pobres. Você vê que Jesus não tem interesse no seu dinheiro? Ele tem interesse na sua atitude, no seu comportamento. E aí ele continua. E você terá um tesouro no céu. Ali você começou a garantir o seu passaporte para o céu, para a vida eterna. Depois, venha e siga-me. Isso aqui é muito interessante, porque assim, dentro da matriz teológica, não basta você cumprir a lei, não basta você cumprir a lei, os 10 mandamentos, não basta você pagar o dízimo, não basta você ir na igreja todo culto, fazer jejum, sei lá, pagar promessas, rezar o terço, não basta fazer orações, fazer vigílias, não basta só você fazer isso e você vai garantir o lugar no céu. As obras somente não são suficientes, mas o seguimento de Jesus. Então ele coloca, no caso, dentro do critério teológico, a salvação não depende apenas do seu esforço, da sua dedicação, dos seus méritos, depende também da aprovação, do seguimento e da comunhão com Jesus Cristo. Então, isso aqui não dá para negar que biblicamente está colocado. E aí ele continua. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Em última instância, o que está sendo colocado aqui? Eu tenho tanta riqueza, eu vou ter que vender essa riqueza, dar para os pobres, para ter um tesouro no céu. Eu já cumpro os mandamentos. Eu pensei que eu estava fazendo tudo certinho, mas o essencial você não está fazendo. O essencial é o seu amor por Jesus, por Deus, é o suficiente para você usar o seu poder e usar a sua riqueza para servir os outros, a comunidade, a humanidade, ou não? Você, na verdade, usa Jesus apenas como uma máscara, como uma pecha, como um estereótipo para você parecer bom, só que, na verdade, você é egoísta, você é narcisista, você é individualista. Então, o que acontece é, muitos são mascarados, principalmente aqui os ricos. Tá? Ah, não adianta você ir na igreja. Você vai na igreja, você reza o terço, tá? Mas o que você faz efetivamente para mostrar o seu amor ao próximo? Não é praticar a caridade de dar uma esmola, não. Jesus ele é bem claro. Se você quer ser perfeito no segmento de Jesus, no segmento,
Na verdadeira conversão, não basta só você cumprir os mandamentos de uma forma superficial, mas de forma integral. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Né? E aí, o texto continua. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram. Desculpa, antes de eu chegar nessa parte. O jovem rico, ele se afasta triste, né? Porque ele tinha muitas riquezas. E aí o versículo 23 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Essa passagem aqui, pessoal, eu já vi um monte de teólogos, de padres, de pastores passar um pano para essa passagem, colocar, sabe, uma certa suavizar demais essa passagem, porque muitas vezes é difícil você falar a verdade e você ser comprometido com a verdade. Mas a passagem é muito clara. Ele coloca, né, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí ele vai dar ele continua. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem toda aquela passagem, tem toda aquela explicação, que a agulha era ali uma passagem em que as pessoas iam viajar, tinha que passar por aquela passagem antes de conseguir ali, né, dar continuidade à sua viagem. Aí tinha-se muitas posses, quem tinha muitas posses tinha que ali escolher o que vai levar, o que não vai levar, porque o camelo cheio ali de malas, né, de riquezas, de roupas, sei lá, de moedas, de ouro, ele não conseguia passar. Tá bom, tem essa passagem para suavizar e para dizer que não é o fundo de uma agulha que uma costureira usa para costurar uma roupa. Ou fala também que a agulha era um laço, né, que os pescadores usavam. Enfim, dá para você suavizar essa passagem, mas não deixa, nada disso tira que ele está colocando que existe uma dificuldade. Está dizendo, não é impossível? Não é. Como que eu interpreto, né, essa passagem, fazendo toda a ligação e extensão com as outras passagens que eu trouxe aqui? O que significa que o fato de ser rico apenas não condena uma pessoa a rico do ponto de vista material, financeiro, de posses, de patrimônio, não impede diretamente, não exclui diretamente uma pessoa da comunhão com Deus. Impede, sim, quando essa riqueza ela faz com que você se sinta melhor do que os outros, superior aos outros. Quando a sua riqueza é fruto, que é a maioria das riquezas, da exploração do outro, da usurpação do outro, do controle sobre o outro, da posse que você tem sobre o outro, então você força o outro a repassar essa riqueza para você, porque não tem escolha, e você tem os meios para fazer esse processo de transferência de renda, de riqueza que ele produz para você. Então, isso que é condenado, mas não seria condenado se você for rico e as outras pessoas também forem ricas. Né? Se a sua riqueza não necessariamente significar a pobreza do outro, ou ela for fruto do empobrecimento de outros. Então, quando a sua riqueza ela está nesse cenário que você usurpa, que você é como se fosse um vampiro que está sugando a riqueza, sangue do outro, não tem problema ser rico. Mas quando a sua riqueza ela é fruto desse processo de transferência de renda, e ela também, enquanto você acumula muito, e você percebe que ao seu alcance, à sua volta, tem muitas pessoas que você poderia ajudar, poderia auxiliar,
poderia resgatar, poderia, enfim, emancipar, e você não faz, essa sua riqueza vira um problema. Tá? Então é isso que está sendo colocado aqui. Então, ele coloca, por isso que ele vai dizer, Jesus olhou e lhe respondeu, né? Porque depois os discípulos vão dizer o seguinte, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Então, tá claro que é difícil, quase impossível um rico entrar no reino dos céus. Aí Jesus vai responder, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então ele está colocando que cada caso, cada riqueza, cada rico vai ser analisado. Provavelmente, aqueles que tiverem uma riqueza meritória e que mesmo assim têm compaixão, empatia para ajudar aqueles que são desfavorecidos, que são empobrecidos, que são penalizados por esse mundo individualista, esse aí não vai ter problema de ter comunhão com Deus. Agora, esse que não tem essa postura, esse que usa sua riqueza, seu dinheiro, seu poder apenas em benefício próprio, certamente esse vai ter problemas de ter comunhão com Deus, de ter acesso ao paraíso e de entrar no reino dos céus, como acontece aí com esse jovem rico, né? E aí, na sequência, vai dizer assim, então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Talvez você não precisa deixar tudo para seguir Deus e se tornar pobre. Mas o tudo aqui, o mais importante é, eu não coloco nem a minha riqueza, nem o meu poder, nem a minha roupa, nem as minhas posses acima do amor ao próximo, acima da comunhão, acima do processo de praticar a empatia. Então o problema é quando você coloca todas essas coisas acima disso. Se você usa essas coisas como um instrumento para que você possa ajudar as pessoas a praticar a empatia, praticar a compaixão, praticar o amor, não tem nenhum problema. Mas tem pessoas que chegam nessa radicalidade de deixar tudo para se dedicar única e exclusivamente ao amor na prática, ao projeto de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo, que é fazer o bem, que é ajudar aqueles que são massacrados, perseguidos, né, abandonados pelo mundo. Então, dentro desse projeto, dentro dessa proposta, Jesus vai dizer, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Tá? Então, toda essa passagem, toda essa leitura, ela tem que ser contextualizada. Se você tirar essa passagem de contexto, você vai interpretar de forma errada. Os primeiros serão os últimos. Quais são os primeiros que principalmente vão ser os últimos? Aqui, esses apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus, eles se tornaram os últimos do ponto de vista do mundo. Não tem poder, não tem riqueza, né? Não tem família, não tem irmãos, não tem campos. Eles são os últimos. Mas diante de Deus, eles são os primeiros. Porque eles se desposaram de tudo aquilo que poderia atrapalhar o seu processo de conversão, de amor na sua radicalidade. Né? E também os últimos serão os primeiros. É uma passagem também, é uma leitura também que pode ser feita com aqueles que são os últimos do mundo, não porque talvez fizeram essa opção,
mas porque foram empobrecidos, perseguidos, despossuídos, né, explorados, usurpados também por essa sociedade gananciosa, capitalista, individualista. Né? Então é uma outra versão aí para essa questão. Então, vamos lá. Na verdade, eu tenho mais, vamos colocar aqui, duas passagens. Uma, eu já fiz inclusive até eu já gravei um vídeo sobre ela, que é Mateus 25, 31 ao 46. E depois tem uma passagem também dos Atos dos Apóstolos, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão. E por último, eu vou deixar, né, em segredo, uma citação que eu vou fazer de um livro. Que eu não vou dizer que livro que é, não vou dizer quem é o autor, mas eu vou fazer uma citação de um livro, comparar com a passagem bíblica para a gente chegar em uma determinada reflexão aí. Então, isso eu vou deixar para um segundo vídeo, continuidade desse. Então, esse vídeo terá, então, no caso aí, duas partes, né? Essa primeira parte, eu fiz a reflexão aí de 3 passagens, e essa segunda parte, que vai ter aí mais 2 passagens e a complementação de uma citação curtinha de um livro e de um autor, que vai ser revelado no próximo vídeo, e aí a gente vai fazer aí uma reflexão sobre essa questão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ele é polêmico, mas ele é muito preciso, tá? Com aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Então, estou exatamente citando os textos que eu selecionei, mas que estão na Bíblia, que eu achei aí mais relevantes para a gente começar a fazer essa discussão, essa reflexão, e depois lembrando que a gente vai ter essa segunda parte para complementar essa pergunta: Jesus era comunista? Será? Então, vamos deixar no ar essa pergunta, né, o que você tira as suas conclusões. Aí você pode ler os textos, cada texto aqui eu citei, né? Então, só para relembrar, para finalizar, o primeiro texto que eu pego é Lucas 1, do 46 a 55, depois eu pego Mateus 6, do 19 ao 24, né? E o último texto que eu li é Mateus 19, do 16 ao 30. Então, esses foram os textos que eu li, e depois tem a segunda parte para responder essa pergunta. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Essa reflexão bem polêmica, mas bem interessante. Espero que vocês gostem, compartilhem esse vídeo, curta aí o nosso canal, nos siga nas redes sociais e que nós possamos continuar aí essa reflexão e esse debate. Horus em Foco, o sol da origem infinita.